Olá, sou o Reverendo Juan Vieira, bem-vindo ao canal. Você que está chegando agora no canal, nesse canal nós temos a proposta de estudarmos textos da Palavra do Senhor, alguns pontos, né? Pensamos alguns pontos e aí falamos um pouco, né? Lógico que o texto é muito rico, muitas informações, mas aí nós falamos algumas coisas e fazemos algumas aplicações, né? Não dá para fazer o texto inteiro, todo, né, na sua íntegra, né? Não dá para exaurir o texto, mas dá para falar bastante coisa sobre o texto, bastante informações sobre o texto. Vamos lá então? O texto hoje está em Salmo 116, do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim: Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz, as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma, compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Amados, o salmista aqui, ele está passando um momento difícil, né? Então, assim, o que nós vamos fazer nesse texto aqui? O que nós vamos fazer? Nós vamos pensar, né, alguns pontos de momentos difíceis que ele passou, os problemas que ele passou. Depois nós vamos exatamente trabalhar com a questão do que Deus fez aí, né, nesses momentos difíceis que ele passou. Então, vamos lá, pensar alguns momentos difíceis aqui dentro desse texto que o salmista escreveu. Vamos pensar. Primeiro ponto que ele destaca aqui de problema, que é o versículo 3, né? Laços de morte me cercaram, né? Problema de que alguma coisa relacionada à vida dele, né? A vida dele estava correndo em perigo. Ele não explica o que era, né? A ideia de laços de morte, né? Então ele aponta uma situação grave que a vida dele estava passando, né? Porque realmente ele não coloca o motivo, mas ele diz que a vida dele estava correndo risco, né? Porque estava sendo envolvida com algo que realmente... e a ideia do laço é algo que a pessoa não consegue sair sozinho, né? Então, e é essa ideia aqui, que alguma coisa estava começando, né, a exatamente tentar contra a vida dele. Segundo ponto que nós podemos colocar aqui, pensar aqui dentro desse texto, que ele fala sobre a angústia do inferno, ainda no versículo 3. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Angústia do inferno. Quando se fala de angústia, né, e angústia do inferno, a ideia é de uma angústia profunda. Se nós entendermos essa ideia de angústia profunda em nosso tempo, nós vamos chegar na ideia da depressão. Quer dizer, ele estava no estado depressivo. Porque a ideia de angústia profunda, quer dizer, angústia do inferno. Então ele está vivendo um momento de estado de depressão, do estado depressivo. Então isso se apoderou dele, né? Talvez porque ele estava vivendo um momento de que esses laços de morte estavam cercando a vida dele e alguma coisa estava acontecendo com a vida dele e estava então, né, nesse momento aí, no estado depressivo. Apoderaram de mim. Aí ele falou que caiu em tribulação e tristeza, né? A ideia da tribulação e tristeza é o resultado do estado depressivo. A pessoa, quando fica realmente no estado depressivo, ela fica com falta de paz, né? A tribulação, ela fica irrequieta, ela não consegue ter paz, ela não consegue, né, relaxar, não consegue relaxar. E aí, falta de paz, é tribulação, né? Uma tribulação. E a tristeza, ele repetiu a questão da tristeza aqui, né? A ideia da tristeza. Outro ponto que ele coloca aqui é a ideia de que a alma dele estava presa. Por isso que ele pede para levar a alma. No versículo 6, né? Porque a alma estava presa em alguma coisa. A ideia da alma presa, né, que assim, a ideia de que ele estava sofrendo, né, um domínio cruel, né, preso, o que ele não conseguia se desvencilhar. Havia um domínio sobre a vida dele, um domínio cruel, que ele não conseguia se desvencilhar, né? Outro ponto que ele coloca aqui no versículo 6, que ele falou que achava-se prostrado. A ideia de prostração, a pessoa está prostrado, é aquela pessoa que está fraca e não consegue se reerguer. Assim, vamos pensar dessa forma. Algumas pessoas que já desmaiaram, eu tentei ajudar para colocar de pé, a pessoa não consegue ficar de pé, né? Então
a ideia de prostrar a pessoa que não tem forças para poder se manter de pé, para se erguer, né? Para se erguer. Então ele coloca que ele estava no momento de prostração, achava prostrado, né? Que ele coloca aqui. Outro ponto que ele fala que a alma estava na morte, que a alma dele estava na morte. A ideia da alma na morte é a ideia de que ele estava assim, sem perspectiva, né? Sem perspectiva. A alma na morte, a vida estava sem propósito, né? A ideia de que estava morto por dentro, a ideia da alma na morte, morto por dentro. Uma vida sem perspectiva, sem ação, sem propósito, né? E os olhos com lágrima, quer dizer, demonstrando outra vez tristeza, né? Pela terceira vez ele fala sobre a questão da tristeza, ele bate na questão de que ele está triste, tristeza no coração. Não está vivendo um momento de alegria, de tristeza, né? Então é a terceira vez que ele coloca. E ele fala que do risco da queda nos pés, né? Ele fala que Deus livrou ele da queda, mas significa que ele estava correndo o risco, né, do pé dele, né, estar em um momento de queda. Que seria, na verdade, o fracasso na vida, né, desistir de viver, o fracasso na vida. Então ele coloca todos esses problemas, que são 8 problemas que ele aponta para nós que está vivendo, né, por um estado depressivo. Ele está vivendo por situação que ele não explica o que é, mas a alma dele estava presa, alguma coisa estava tirando a paz dele e realmente ele não conseguia sair sozinho, por causa do estado de prostração. Então o que aconteceu aqui, que ele coloca para nós nesse texto, nesse salmo, de que ele fez algo que mudou isso, o que aconteceu, mudou a sua trajetória, mudou o seu momento, houve uma mudança no seu momento. O que ele fez? Ele vem colocar para nós aqui que pelo fato de ele não conseguir viver sozinho, então ele buscou a presença do Senhor, versículo 2 e o versículo 4. O versículo 2 fala sobre isso, invocá-lo-ei enquanto eu viver, né? O versículo 4, então invoquei o nome do Senhor. Então quando ele invocou a presença do Senhor, exatamente houve uma mudança. E quando ele invocou a presença do Senhor, algo aconteceu interessante, que o texto fala para nós aqui, porque ele inclinou para mim os seus ouvidos. Porque ele inclinou, o versículo 2, inclinou para mim os seus ouvidos. E aí a ideia de que ele chegou na presença do Senhor, né? E aí ele chegou na presença do Senhor, e aí é como se estivesse sentado no divã do Senhor, né? A terapia do céu, vamos dizer assim. E aí ele começou a falar e fazer suas queixas, colocar diante do Senhor, e Deus começou a ouvir, né? Tudo que ele precisava de falar com o Senhor. Por isso que ele fala que Deus inclinou o ouvido para ele. A ideia de uma terapia, de estar falando com o Senhor. E geralmente acontece isso. Quem faz terapia, né, senta num divã, vai conversar com alguém profissional da área e fala. Às vezes sai dali mais aliviado porque falou, né, meio que descarregou o coração, né. Então, exatamente. O texto vem falar para nós, o salmista vem falar para nós que aí Deus, naquele momento, Deus deu atenção ao seu problema, à sua dificuldade. Inclinou o ouvido significa que Deus falou assim, o que está acontecendo com você? E aí Deus inclinou o ouvido para ele. E aí nós podemos ver o seguinte, que quando Deus inclinou os ouvidos, quer dizer, a ideia de pronto para ouvir, deu atenção o que ele estava falando, aí ele começa a narrar para nós de que como que Deus reagiu com ele. E é interessante, ele começa a falar para a gente que Deus é compassivo, né? Deus é compassivo. No versículo 5, compassivo e justo é o Senhor. Então, porque quando ele conversou, quando ele teve essa terapia com Deus, a conclusão que ele teve é que Deus é compassivo e justo, não tratou ele com mão pesada, em vez de destruí-lo, né? Ao contrário, ele foi compassivo. A ideia de que Deus teve empatia, né? Teve cuidado com o problema que ele estava tendo. E aí, sequentemente, ele fala assim, Deus é compassivo, ele fala assim, o nosso Deus é misericordioso, quer dizer, teve compaixão dele naquele momento. Ao invés de julgar, né, ao invés de cobrar, ao invés de falar, Deus ele foi compassivo. O que está acontecendo com você? O que eu posso fazer? Né? Então, exatamente, ele falou que Deus foi compassivo e foi misericordioso naquele momento. Né? E aí ele fala que Deus vela, né, pelo simples, Deus vela pelo simples. Quer dizer, a ideia de que Deus estava presente com ele naquela pior hora. A ideia de velar é estar ali, né, de forma assim tranquila, suave,
né, sem falar, realmente sem julgar, naquele momento se entristecendo junto, a ideia de chorar junto, né, chorar junto. E geralmente quando nós vamos em algum velório, né, por isso que o nome é velar, velório, e aí é uma pessoa que a gente gosta muito, a gente chora, entristece, está junto ali, te abraça, a gente recorda de coisas. Então a ideia de Deus vela, a ideia de que Deus estava chorando junto com ele, o problema que ele estava vivendo, a situação que ele estava vivendo ali. Deus estava junto com ele, né? É exatamente isso, né? Então Deus vela pelo simples. Ele fala isso para nós. Outro ponto que ele coloca para nós, que aí então Deus salvou, né? Salvou ele que estava no estado de prostração. Deus, ele algo que Deus fez, né? Que restaurou ele, quer dizer, salvou, restaurou, restabeleceu, fortaleceu ele por causa do estado de prostração. Aí no versículo 7 ele dá um brado de alegria, né? Aí fala assim, versículo 7, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. E eu gosto muito de uma frase do Agostinho, né? Quem tem esse livro em casa, na página 37. Ele fala assim, Agostinho, nos criaste para vós, e nosso coração vive inquieto, enquanto não repousa em vós. É interessante, né? Assim, o que Agostinho fala aqui. Nos criaste para vós, e o nosso coração vive inquieto, enquanto não repousa em vós. Amados, às vezes tem coisas assim em nosso coração que é o Senhor, né? Para voltar ao sossego do Senhor. E exatamente o salmista fala exatamente de voltar ao sossego do Senhor. A alma, ela está inquieta e ela só vai encontrar tranquilidade quando volta à presença do Senhor. É o que o salmista diz aqui no versículo 7. E aí é interessante, amados, que ele fala exatamente sobre isso, volta minha alma à tua tranquilidade, né? Volta à tranquilidade. E ele fala o seguinte, ele vem falar para nós, ele reconhece que o Senhor é generoso, né? O Senhor é generoso, que livra a alma da morte, tira a tristeza e remove o fracasso. Então ele reconhece isso. No versículo 7 e 8, né? Ele reconhece isso. Volta minha alma ao teu sossego, pois tem sido generoso para contigo, pois me livraste da morte, a minha alma das lágrimas, meus olhos, livraste a minha alma das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Então ele reconhece isso. E aí quando ele reconhece isso, ele faz duas coisas. E aí é um testemunho que ele dá, Ele reconhece o que Deus fez por ele, né? Essa terapia do céu deu certo, né? E ele entendeu que ele precisava de voltar à presença do Pai, né? Voltar à presença do Senhor, estar na constância da presença do Senhor. Geralmente quem faz terapia vai uma vez por semana, 2 vezes por semana. A ideia é do contato com Deus sempre, né? Sempre o contato com Deus o tempo inteiro. E essa ideia é exatamente que ele passou para nós aqui. E aí ele dá um testemunho para nós de que ele realmente, né? Ele realmente foi assim abençoado por Deus, ele dá o testemunho. Por isso que no versículo 1 ele já começa dizendo assim, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Ele falou assim, eu amo o Senhor porque no momento que eu estava passando tribulação, Ele foi assim compassivo comigo, Ele me ouviu, Ele ouviu as minhas súplicas, os meus problemas. Por isso que Ele ama o Senhor. E aí ele falou o seguinte, ele decidiu no versículo 9 aqui, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Então agora ele não quer abrir mão de andar junto com o Senhor, andar sempre com o Senhor. Eu vou fazer algumas aplicações, o vídeo hoje está bem mais longo, porque também o texto é mais longo, né? Então vamos lá. Vamos fazer algumas aplicações para o nosso tempo de hoje, né? A primeira aplicação que nós podemos fazer hoje é que nós estamos vendo um momento de doença global, né? Isso afetou muito, né, a questão emocional, psicológica e sentimental de todos nós, e afetou bastante, né? Houve mudanças muito significativas, né, na questão da rotina de todos, das pessoas, dos jovens estudando, muita gente trabalhando em home office e assim vai, né? E o próprio comércio, o altos e baixos, fecha, abre, fecha, quer dizer, então o coração, né, vamos dizer assim, capitalista, né, de empreendedor de cada comerciante ou empresário nesse momento ficou muito assim, muita flor da pele, né? O coração ficou muito na mão, quer dizer, todos passando por momentos difíceis.
Nós vemos aí médicos, né, nos hospitais atendendo nesse momento de pandemia, quase em clima de guerra, né? Então todos passando por momentos assim, né? Então professores aí se esmerando para poder dar as aulas nesse momento de pandemia. Nós percebemos o seguinte, que todos, né? Você tem alguns setores, né, da nossa sociedade, mas todos nesse momento mudaram a rotina e nós percebemos que muitas coisas mudaram e aí automaticamente mexeu com o emocional de todos, né? Todos, às vezes, muito à flor da pele e situações assim. Então, automaticamente questões emocionais, psicológicas, elas acabam acontecendo de fato, é normal acontecer. E às vezes a pessoa está passando um problema e vem conversar comigo, reverendo Juan e tal, assim, e eu indico, né, busque um profissional dessa área aí, né, e muitas coisas eu resolvi na base da questão da oração mesmo, mas tem coisas que é necessário profissionais da área, porque estamos vivendo um momento de ajuda e todos nós precisamos de nos ajudar, né, nós precisamos de estar nos ajudando, cada um temos que ser ajudados, todos se ajudando, essa é a verdade. Então, nosso tempo, muitos precisam, né, de situações assim, desse cuidado, né, cuidado de profissionais da área, na questão psicológica, assim, né, dessas questões. Então, muitos precisam. Só que é o seguinte, amados, existe uma terapia que não é para muitos, é para todos, né? É para mim, para você. É a terapia que o salmista colocou aqui. Essa terapia do céu, ela não é que ela é necessária, não, ela é indispensável. Todos nós precisamos, todos os dias, presença do Senhor. Tem coisas, amados, que elas só vão fazer sentido, só vai encaixar de fato. Agostinho já falava, né? Que a alma nossa ela só vai aquietar, na verdade, quando nós chegarmos, né, e colocarmos abrirmos nosso coração daquele que nos criou a imagem e semelhança dele. E automaticamente nós vamos ver que tudo começa a fazer sentido a partir daí, né? Nós buscamos a presença do Senhor, porque nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador de todas as coisas. E por isso, amados, por isso que há essa necessidade do encontro com o Criador, né? De nossa alma ter essa paz, essa tranquilidade, é necessário. Né? Então, isso é para todos nós, para mim, para você, para todos. Nós precisamos desse encontro, desse momento com o Senhor. Então, o versículo 7 diz assim: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. E Agostinho, né, ele fala exatamente isso. Nos criaste para vós, e nosso coração vive inquieto enquanto não repousa em vós. Quer dizer, voltar a alma ao sossego, para ficar quieto, para acalmar o coração e exatamente estarmos diante do Senhor. Esse é o convite, né, que assim, subjetivamente, né, esse texto vem falar para nós hoje. Embora o salmista está expressando aquilo que passou no coração dele, mas eu estou fazendo essa aplicação exatamente de forma objetiva, dizendo que realmente todos nós, eu e você, nós precisamos desse contato com o Senhor, estar junto com o Senhor, e para que nossa alma venha estar se aquietando nesses momentos difíceis, né? Momentos difíceis. Tenha certeza, aquele que se aproxima do Senhor vai colher as bênçãos, vai colher bons resultados, muitas coisas que não fazia sentido, começam a fazer sentido, e aí nós começamos a acalmar mais o nosso coração e nossa alma. Deus abençoe e te fortaleça. E busque sempre na palavra do Senhor e na presença do Senhor. Você que ficou até o final, né, eu peço assim, a gentileza que deixe um like, né, e também, se puder compartilhar esse vídeo, compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas possam estar vendo a palavra do Senhor, né, e tendo essa mensagem da palavra do Senhor. Deus abençoe e até o próximo vídeo.